do que nós identificamos como sendo o ensino falso lá de Colossos, que podemos chamar de heresia. Era uma heresia. A heresia é um conjunto de ensinos falsos que afastam a pessoa da centralidade de Cristo para práticas estranhas, para uma religiosidade mesclada com elementos da tradição humana, com elementos de várias outras religiões. Geralmente uma heresia faz isso. Ela separa, até porque na essência da palavra, o termo, né, que vem da língua grega, heresia significa isso, uma separação, uma facção. Separa as pessoas do corpo de Cristo. Leva as pessoas para algum outro lugar, para alguma outra instância, mas que não é, de fato, a igreja verdadeira de Cristo. Então, a estratégia de Paulo para combater isso, a principal estratégia, foi enaltecer, exaltar a pessoa de Cristo. E por isso em Colossenses, nessa carta aos Colossenses, né, é onde nós mais encontramos afirmações do apóstolo Paulo a respeito da pessoa de Cristo, da grandeza da pessoa de Cristo. Ele destaca o tempo todo a absoluta primazia de Cristo. Sobre tudo, sobre todo, sobre a criação, sobre a revelação, sobre a existência humana, o tempo todo ele está mostrando, né, escancarando aos olhos dos Colossenses e também aos nossos olhos, a suficiência de Cristo. Uma única frase pode resumir toda essa carta. Nada além de Cristo. Ou somente Cristo, que é um dos slogans principais, né, da tradição reformada, da fé reformada. E eu dizia pela manhã que uma tradição teológica, ou mesmo uma igreja, só tem valor se de fato ela exalta Cristo acima de tudo e de todos. E não coloca rivais perante ele, e não expõe concorrentes, e não promove concorrência à pessoa de Jesus, mas exalta com todas as suas forças, com todo o seu labor, com toda a sua concentração, a pessoa de Cristo Jesus. Por isso esse slogan reformado é sim tão importante, tão necessário, somente Cristo. Nada além de Cristo. E nós vimos aqui nesses primeiros versículos, e agora quando eu vou abordar o versículo 8, eu preciso dizer que é muito importante, se você não viu ainda, que você veja a pregação anterior. Essa que expôs os versículos 1 a 7. E é só olhar no nosso canal aí do YouTube, você vai encontrar a exposição aí desses versículos 1 a 7. E o que Paulo nos ensinou nesses versículos 1 a 7? Que Cristo é tudo o que nós precisamos. E que se nós já temos Cristo, o que temos que fazer é nos firmar cada vez mais nele. E então sim, crescer, nos desenvolver nele, na pessoa de Jesus Cristo. E essa, como eu disse, é a estratégia principal de Paulo em toda essa carta. Ele está sempre voltando à pessoa de Cristo e sempre exaltando outra vez a grandeza de Cristo. Mas, em alguns momentos, e o versículo 8 é um desses, ele nos fala também mais diretamente sobre a heresia em si mesmo. E assim, nos ajuda a entender também como é que ela funciona. Para que não sejamos pegos de surpresa, para que não sejamos enganados. Então, queridos, nesse único versículo aqui, o versículo 8, eu encontro 8 características de uma heresia. 8 ensinamentos que nos ajudam a identificar para não corrermos riscos. Porque cada palavra desse versículo aqui tem grande importância teológica e prática. Porque foi o Espírito Santo de Deus que inspirou esse texto. Não são palavras humanas, ou meramente humanas. Mas o Espírito de Deus inspirou Paulo, o apóstolo, para que ele registrasse esse texto. Então ele diz, tenham cuidado. Veja, antes de tudo, temos aqui o quê? O alerta. Ele chama atenção, cuidado. Isso já me diz algo importante, não diz? Heresia é algo com que se tem que ter cuidado. Não é uma coisa assim que todos estamos imunes, né? Já fomos vacinados, esse vírus não nos pega. Assim não. Se fosse assim, não tinha tanta gente se desviando e seguindo ensinos falsos o tempo todo. O que Paulo nos diz é, abram o olho. E é interessante porque é justamente esse verbo que aparece na língua grega, né? Literalmente ele fala assim, olhem, olhem com cuidado, abram o olho, prestem atenção, tomem cuidado. Quase como, sabe, aquelas placas grandes de sinais de trânsito. Cuidado, perigo, perigo. Vá devagar. Se você for depressa, você cai fácil. Porque é assim mesmo. Nós temos que estar sempre atentos. Todo cuidado é pouco. Quando se trata de não sermos enganados, de não nos desviarmos da verdade. Porque estar na verdade é uma batalha, é uma grande luta. Cochilo aqui, sim, pode ser fatal. Então abra o olho, é isso que Paulo está dizendo. Cuidado, tomem cuidado, toda atenção é pouca, perigo. Abram o olho, fiquem atentos. Das vezes onde você menos imagina, é que vem o ensino falso. É de onde surge o ensino falso. Então, em primeiro lugar, heresia é algo para se ter cuidado, para se tomar cuidado. O risco sempre existe, não terminou. Continua e sempre continuará. Mas em seguida ele diz o seguinte, tomem cuidado para que ninguém venha a enredá-los. A gente percebe que ele utilizou aqui o pronome, né, pessoal, ninguém, que na verdade podia ser traduzido como alguém, no singular. Ele poderia usar do plural. Cuidado com os hereges, cuidado com os falsos pregadores, cuidado com as, genericamente, pessoas. Mas é interessante que ele tenha usado no singular o termo. Ele diz, tome cuidado para que ninguém, nenhuma pessoa, alguém, quem quer que seja, venha e enrede você. Enredar é aprisionar, já falarei sobre isso, ok? Mas observe, e aqui é um ponto importante também. Heresia sempre vem acompanhada de alguém. A heresia não surge do nada, assim, sabe? Não vem de Marte, não aparece do nada, não nasce lá do quintal como erva daninha. Heresia costuma ser personificada. Ela vem através de alguém, claro, uma pessoa específica. E essa pessoa se aproxima, e essa pessoa começa a falar, começa a atacar as verdades nas quais você foi instruído, e começa a contradizer isso, e começa a levantar dúvidas, e começa a trazer suspeitas, começa a introduzir o assunto. E geralmente, essas pessoas, esse alguém aqui, costuma ser alguém bastante atrativo, se me permite usar esse termo. Não atraente no sentido de bonito ou feio, não é esse o ponto. Mas atrativo no sentido de que
atrai as pessoas. E as pessoas se sentem normalmente atraídas por quem traz esse ensinamento distinto, diferente. Cuidado com alguém, é isso que Paulo está dizendo. Cuidado com esse alguém, quem quer que seja. Às vezes é um amigo, um parente, alguém muito próximo. Às vezes é um pregador distante, mais famoso, cheio de seguidores. O fato é que é uma pessoa que encanta. É uma pessoa que costuma, por sua habilidade, nos atrair. Normalmente, e aqui isso é uma coisa que se analisa, pode ser analisada simplesmente pelos fatos. As pessoas são atraídas sempre por alguém. Alguém aparece na vida e essa pessoa às vezes está sozinha, abandonada, não está se sentindo muito bem enturmada na igreja, porque a igreja faz isso também, né? Infelizmente a igreja faz isso também, mesmo sendo igreja verdadeira. Mas não consegue enturmar todo mundo. E não consegue, sabe, trazer todo mundo para o meio. E tem pessoas que naturalmente ficam meio que escanteadas. Não deviam. Deviam ir lá e dizer, estou aqui, também sou irmão em Cristo, né? Me dê espaço aí, todo o corpo. Mas o fato é que muitas vezes a pessoa está um pouco fora, né, do meio, do miolo, e aí chega alguém com muita amizade, com muito relacionamento, com muito, olha, né, eu vou te ajudar, eu vou te oferecer o que os outros não te ofereceram. É claro que as pessoas caem fácil nesse tipo de oferta. Heresia sempre vem com alguém, entenda isso. Ela não vem sozinha. Ela não vem pelo vento, ela não vem pelo ar. Ela sempre vem com alguém. E aqui é o que Paulo está dizendo, tome cuidado com esse alguém aí, seja quem for. Para que esse alguém aí, né, esse ninguém, ou esse alguém, venha a enredá-los. E essa aqui é a palavra mais forte aqui que Paulo poderia utilizar, né? Porque os nossos tradutores, seja das nossas versões mais antigas, seja dessa nova versão que nós usamos aqui, eles podiam ter usado uma palavra um pouco mais forte. Eles foram leves. Enredar não tem um sentido muito claro para nós, não é? O que é enredar? Parece que é alguém que vem e fica argumentando e só nos leva no papo, né? Nos leva na conversa. Não é só isso. Aliás, o termo grego original é prisão. Prisão. O que Paulo está dizendo é, cuidado para que ninguém aprisione vocês. Coloque vocês numa prisão. Essa é a terceira característica da heresia. Se por um lado é algo que tem que ser cuidado, por outro é algo que sempre vem com alguém, não vem sozinha. Em terceiro lugar, ela vem para nos prender, nos aprisionar. O que significa pura e simplesmente roubar a nossa liberdade em Cristo. Roubar a liberdade que Cristo nos deu e nos aprisionar em sistemas e tradições humanas. Heresia é sempre aprisionadora. E quando alguém cai nessa prisão, é quase impossível sair. Sim. Aprisiona de tal maneira, de tal forma, que sair dessa prisão é quase impossível. E é justamente por isso que Paulo está dizendo, cuidado! Cuidado, porque se você for aprisionado por alguma heresia, não vai ser fácil sair dela. A tendência é ficar cada vez mais aprisionado, cada vez mais sem a liberdade que Cristo nos dá. Então é melhor não parar nessa prisão. Porque depois que parar nela, sair não é fácil. Mas por que alguém se deixaria aprisionar? Por que alguém cairia numa prisão como essas? Ora, irmãos, o passarinho, quando se aproxima da armadilha, ele acha que vai se dar bem, né? Ele enxerga a isca lá na armadilha e diz, opa, hoje vou tirar a barriga da miséria. Até que pega a isca. Quando ele pega a isca, já era. A armadilha cai em cima dele. E sair é difícil. É muito difícil. Mas note que é justamente o que atrai, né? A sensação de que encontrou o bom. A sensação de que encontrou algo bom. Mas na verdade, é uma isca. Uma isca com a única intenção de enredar, de aprisionar aquele passarinho. Então, heresia funciona como uma prisão. Melhor não cair nessa prisão. Portanto, fique atento. Não coma as iscas que são colocadas gratuitamente, facilmente, atrativamente, por alguém na sua frente. Geralmente, quem come a isca não está satisfeito, né? Não está satisfeito com o que Cristo é para essa pessoa. Por isso que ela come essa outra isca aí. E é por isso que Paulo está sempre argumentando aqui. Se você estiver consciente da plena suficiência que há em Cristo Jesus, as heresias não vão atrair você. Mas é justamente porque as pessoas não estão, é que as iscas dos hereges são tão atrativas. Mas a armadilha cai. Quando a gente chamava no interior, a arapuca, ela cai e aprisiona quem se deixou levar. Mas veja então, ainda na sequência, que Paulo fala então, né? Tome cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas. Vamos entender essas duas coisas agora. Porque, em quarto lugar, heresia sempre tem a sua filosofia. E é interessante que Paulo não fala assim, enredá-los com a filosofia, mas diz com a sua filosofia. Porque aqui o apóstolo Paulo não está necessariamente atacando a disciplina da filosofia. Filosofia como disciplina, como estudos, não é esse o ponto, não é isso que Paulo está atacando aqui. Até porque hoje nós usamos o termo filosofia de uma maneira muito mais estreita, eu diria, do que se usava naqueles dias. Para nós hoje, filosofia tem a ver basicamente com essa corrente de pensamento ou aquela muito definida. Naqueles dias, o apóstolo Paulo, filosofia era todo e qualquer sistema de pensamento que alguém pudesse defender. Então, não necessariamente bom nem mal. Analisar cada um, essa é a ideia. Olhar o que cada ensino diz. Mas quando ele diz aqui, tome cuidado com aqueles que querem aprisionar vocês com a sua filosofia, aí ele está demarcando, é a filosofia deles, desse grupo. E o que isso significa? É que toda filosofia, toda heresia, ela tem uma lógica interna. Uma lógica própria. Ela é construída dentro de uma lógica própria, interna.
E acontece o seguinte, quem lá de fora e está muito bem instruído nas verdades da Bíblia, do Evangelho, né, do somente Cristo, ele não tem muita vontade nem de entender aquelas coisas. Por isso que geralmente ele passa longe. Mas se parar e ficar ouvindo, começa a se sentir interessado por aquela lógica interna, aquela pregação interna, que quase sempre é um círculo, né? Um círculo vicioso, uma pregação circular, sempre levando ao mesmo ponto, que quase sempre esse ponto, de tanto destaque, é algo sem importância na fé cristã. Ou são costumes, ou são práticas de uma determinada comunidade, ou são rituais, quase sempre alguma coisa que não é, sabe, central. Mas justamente essa coisa que não é central, ela é tão bem construída dentro daquele sistema que passa a ser central. É aí que mora o perigo. É aí que está o problema. É nesse momento que as pessoas perdem a centralidade da pessoa de Cristo. Essa lógica interna das heresias é o que aprisiona as pessoas. Elas acabam sendo subjugadas. O pensamento delas acaba sendo subjugado. Subjugado por aquele tipo de raciocínio que é repetido, à exaustão. Porque, meus irmãos, esse é o princípio da lavagem cerebral. Qual é o princípio de lavagem cerebral? Hoje não se fala mais disso, se falava muito no passado, no tempo da Guerra Fria, no tempo daquelas disputas internacionais. Lavagem cerebral. O que é a lavagem cerebral? É expor uma pessoa a um conteúdo que ele é repetido, à exaustão, aquele mesmo ponto. A pessoa sai obcecada por aqui. E não enxerga mais nada. E fica totalmente cega para as outras coisas. E passa a enxergar só aquilo. Observem que quase todas as seitas e igrejas falsas, elas têm um ponto principal que é batido, uma tecla só, batida, à exaustão. E as pessoas acabam ficando cegas para tudo ou mais. Mas é uma lógica interna. Funciona. Aprisiona. E o que Paulo está dizendo aqui é, cuidado com isso. Abre o olho, fique atento. Porque isso aprisiona mesmo. Essa lógica interna, essa filosofia, acaba por aprisionar as pessoas. E o segundo termo que Paulo usa aqui é vãs sutilezas. Vãs sutilezas. Bom, essa palavra aqui, vã é claro, né? Vazio. Agora, sutileza é difícil de entender, né? De interpretar. O que significa sutileza? Uma coisa sutil? Meramente sutil? Sim. Mas é mais do que isso. Talvez, sabe, o único jeito que eu tenho para explicar o que significa essa palavra aqui, sutileza, seja trazer para os irmãos um outro texto da palavra de Deus, onde o próprio Cristo usou essa palavra para descrever algo que pode nos ajudar a entender o que é que ele está querendo, o apóstolo Paulo está querendo explicar aqui. Esse texto, se vocês puderem abrir aí, é o que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 22. É a parábola do semeador, lembra? O semeador saiu a semear, jogou uma parte da semente à beira do caminho, e aqui ele está falando do quê? De concorrência, né? De como é que a semente se perde. E então ele usou no versículo 22 um termo que é esse termo aqui, que foi traduzido como sutileza. Ele disse o seguinte, lá no verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações desse mundo e aí está a palavra, fascinação. É a palavra grega, a mesma que aparece traduzida nas nossas versões, quase todas, em Colossenses 2,8 como sutileza. Aqui, o Senhor Jesus usou essa palavra, os tradutores traduziram como fascinação. A fascinação das riquezas sufoca uma palavra e ela fica infrutífera. Aqui, talvez a gente entenda então melhor o que o apóstolo Paulo está querendo dizer por vãs sutilezas. É o fascínio. O fascínio que a heresia produz nas pessoas. Elas ficam fascinadas por aquilo. Mas, observem, é uma fascinação vazia, Paulo fala. Por isso que ele fala, vãs sutilezas. Sutilezas vazias. São os detalhes, né? Os detalhes e mais detalhes da pregação herética. Que produzem nos que já estão sendo aprisionados uma fascinação. E aqui eu vou usar uma outra ilustração para entender. Porque se agora há pouco eu usei, e ainda é um passarinho. Mesmo passarinho preso na gaiola, preso na armadilha. Mas existe um outro animal capaz de aprisionar um passarinho sem gaiola. Sem necessidade de armadilha. Quem é? A serpente. De alguma maneira, algumas conseguem fascinar. E a pobre ave não consegue fugir. Você sabe como é que isso funciona muito bem. Mas a pessoa fica presa mesmo. Presa ao olhar da serpente. Fascinada. Por algo bom? Claro que não. No final, custa a sua vida. Esse é o ponto. No final, custa a sua vida. E é por isso que o apóstolo Paulo aqui diz, cuidado. Abre o olho. Não se deixe fascinar por essas vãs especulações, esses raciocínios falaciosos, essas filosofias particulares. Cuidado com isso. Mas então nós temos agora mais 3 declarações. E elas têm uma estrutura na língua original também muito interessante, ela quase aparece aqui em português. Porque ele fala, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não, que os tradutores podiam ter repetido a palavra, e não conforme Cristo. Porque esse é o ponto mesmo do apóstolo Paulo. Ele repete 3 vezes a mesma expressão. Elas são segundo isso, e não segundo isso. Então,
O fundamento delas. O que é o fundamento e o que não é o fundamento. E essas três últimas declarações aqui resumem para nós tudo que nós precisamos saber a respeito das heresias. Então não se perca nas contas, esta é a sexta aqui das descrições que nós podemos fazer a respeito de heresia nesse único versículo. Eu já disse, só para relembrar, que heresia é algo para ter cuidado. Já disse que ela sempre vem por alguém. Já falei que ela funciona como uma prisão. Que ela tem sua lógica interna, sua filosofia própria. E que ela fascina. Ela fascina as pessoas com uma fascinação vazia, tola, vazia, mas fascina. Agora, acrescento aqui, à luz do que Paulo nos ensina, que heresia se fundamenta em tradição humana. Segundo ou conforme a tradição dos homens. E quando o apóstolo Paulo, e o próprio Senhor Jesus falou muito sobre isso também, quando eles falam sobre tradição dos homens, em geral, eles estão comparando isso ou confrontando isso com a palavra de Deus. Então é muito simples. Segundo a tradição dos homens e não segundo a palavra de Deus. O Senhor Jesus, frequentemente, ele confrontou os religiosos dos seus dias, os judeus, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, todo aquele pessoal lá, de darem mais importância, mais valor às suas tradições do que a palavra de Deus. Lembra um dia em que o Senhor Jesus e os apóstolos estavam almoçando, né? E os escribas e fariseus chegaram lá e perguntaram: olha aí vocês, hein, que coisa feia. Comendo sem lavar as mãos. Será que eles disseram, é o Covid-19 que nós temos que passar álcool gel nas mãos? Não, nada disso. Precisava lavar as mãos naqueles dias porque se entendia que algum tipo de contaminação espiritual a pessoa podia contrair se ela comesse sem lavar as mãos. Não tinha a ver com micróbio, bactéria, vírus, não era esse o ponto. Né? Se eles tinham ou não conhecimento desses micro-organismos, nós não sabemos. Provavelmente não. Jesus certamente sabia, mas os religiosos provavelmente não. Eles não estavam falando de contaminação por doença, por enfermidade física. Eles estavam pensando em contaminação espiritual. Eles pensavam que se uma pessoa, eventualmente, tivesse tocado com as suas mãos uma coisa impura, que a religião judaica considerava impura, e inclusive também a lei cerimonial mosaica considerava impura, por exemplo, tocasse no morto. Não podia tocar no morto. Ficaria impuro cerimonialmente por um bom tempo. Mas vai que você, sem querer, tocou numa pessoa que tocou no morto. Aí, nesse caso, você poderia ter adquirido uma impureza cerimonial que você nem sabia. E aí, como é que resolve isso? Eles diziam, fazendo um ritualzinho de purificação da mão. Então, você purifica a mão com água e a sua mão fica espiritualmente purificada. E aí você pode almoçar. Ora, os apóstolos fizeram isso. Então, os fariseus chegaram e disseram, que coisa feia, olha só vocês comendo sem lavar as mãos. Por que é que vocês não se importam com a tradição dos anciãos? A tradição dos anciãos, os ensinamentos dos anciãos. E o que foi que Jesus disse para eles? Engraçado vocês aí, né? Valorizam tanto a tradição humana, a tradição dos anciãos, mas não se importam com a palavra de Deus. Mas não dão importância à palavra de Deus. Heresia é assim mesmo. Ela sempre vai deixar a palavra de Deus de lado para exaltar alguma tradição humana. Naqueles dias, claro, e no caso dos Colossenses, e também dos Gálatas, se vocês se lembram da exposição aos Gálatas, não é? O apelo principal estava na longa tradição judaica, no rico sistema religioso que o judaísmo tinha construído ao longo dos séculos, talvez milênios. Se evocava a autoridade dos sacerdotes, somente eles podem oficiar no templo, do sumo sacerdote, somente ele pode realizar os rituais de purificação. Então eles traziam para as pessoas daqueles dias, esses pregadores, esses alguém aqui, né, esse discurso. Olha, pessoal, vocês não podem seguir esse Paulo aí. Esse Paulo ninguém sabe quem é, de onde veio, como é que ele começou a pregar, qual é a autoridade dele. Ele é respaldado por quem? Não, pessoal, vocês têm que seguir a tradição dos anciãos, dos judeus. Tem que voltar aos sacerdotes, voltar ao sumo sacerdote. Pessoal, isso foi tão sério naqueles dias. Para nós hoje às vezes não parece tanto, mas para eles foi tão sério que várias cartas, e uma especial do Novo Testamento, foi praticamente inteiramente escrita para combater isso. A carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, como um todo, ela tem um objetivo principal, que é justamente combater essa pregação de que o judaísmo era melhor. Melhor que o cristianismo. E por que era melhor que o cristianismo? Porque tinha mais rituais, porque tinha mais fundamentação histórica, porque tinha mais tradição, porque tinha mais parafernália religiosa, para usar uma expressão, né? Elementos, objetos místicos, objetos mágicos. Não é de hoje que as pessoas baseiam sua fé em amuletos, ou tipos de amuletos, ou objetos que elas acham que são eficientes, que têm algum poder, que fazem alguma coisa, mas são apenas tradição humana. É isso que Paulo está dizendo aí. Heresia se fundamenta em tradição humana, não se fundamenta em Cristo, não se fundamenta na palavra de Deus. Mas Paulo tem mais um termo ainda para dizer em que se fundamenta a heresia. Conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo. Conforme os rudimentos do mundo. Esse é um termo também difícil de entender se a gente não escava, né, um pouquinho o texto. A gente ficar só no superficial, não vamos entendê-lo. Mas se der uma boa escavadinha aqui, uma boa cavocada no texto, vai dar para entender o que significa rudimentos do mundo. Essa expressão era bastante utilizada naqueles dias do apóstolo Paulo, desde a antiguidade, na verdade, no mundo greco-romano, para descrever os elementos fundamentais da criação, né, da existência de todas as coisas. Ele se referia basicamente aos 4 principais elementos: ar, fogo, água e terra. Mas é sobre isso que Paulo está falando aqui? Olha, as heresias se fundamentam, são segundo ar, fogo, terra. Não, não é isso. Não é isso. Porque isso é no passado. Com o tempo, na tradição greco-romana, o termo rudimentos do mundo passou a designar também os espíritos que estavam por trás desses elementos.
E aí se você vai para a religião greco-romana, os deuses romanos, o que eles são basicamente? É o deus do fogo, é o deus do raio, é o deus da tempestade, é o deus do oceano, é o deus da guerra, da terra, e assim por diante. Mas o que mais a Bíblia nos diz sobre eles? Que essas figuras são frequentemente utilizadas por demônios. Demônios, e esses existem. Deuses não existem. Zeus, Poseidon, Hera, Artemis, não existem. São só figuras lendárias. Mas segundo a Bíblia, demônios existem. E se utilizam desses ídolos, para aprisionar as pessoas. Esse é o ponto. São coisas perigosas mesmo. Heresias são coisas perigosas mesmo. Porque são, e aí eu posso usar claramente uma expressão que o apóstolo Paulo usou escrevendo para Timóteo. Ele chamou de doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Ensinamentos de demônios. Qual o objetivo das doutrinas dos demônios? O que os demônios querem? O que o diabo sempre quis? Adoração, culto, reconhecimento. De alguma forma, a heresia leva as pessoas de volta à idolatria. Leva de volta aos ídolos. Aprisiona debaixo. E isso é uma prisão. Não se enganem, é prisão mesmo. Aprisionados aos ídolos. O Senhor nos libertou dos ídolos. O que os ídolos querem? Nos aprisionar outra vez. Todo tipo de ídolos, obviamente. Toda a gama de ídolos que você possa imaginar disputam a nossa alma, sim. Mas graças a Deus, não pertencemos mais a eles. Pertencemos a Cristo Jesus. Heresia, que ela mais procura, sua maior busca, é nos afastar de Cristo. É nos distanciar de Cristo. E ela faz isso justamente tentando ocupar o lugar de Cristo. Porque aquele ensinamento falso se torna a coisa mais importante da vida da pessoa. Então já não é mais Cristo. Aquele objeto se torna a coisa mais importante. Então não é mais Cristo. Aquele ritual se torna a coisa mais importante. Então não é mais Cristo. Aquela prática se torna a coisa mais importante. Então não é mais Cristo. Aquela forma específica, individual, de cultuar se torna a coisa mais importante. Então não é mais Cristo. Tudo tenta ocupar o lugar de Cristo. Por isso Paulo diz, não segundo Cristo. Não tem nada a ver com Cristo. E é interessante ele voltar, né, a esse termo, a esse nome, bendito, abençoado no final, Cristo. Porque ele vinha falando que Cristo é tudo o que nós precisamos. E que se nós temos Cristo, então o que nós temos que fazer é permanecer em Cristo. Somente em Cristo. Nada além de Cristo. E nos fundamentar mais e mais em Cristo. Para podermos viver uma vida livres. Não de prisioneiros. Não prisioneiros de ídolos. Mas seguidores livres do Cristo vivo. Que Deus nos abençoe e nos ajude sempre a não cairmos no laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro. Que Deus nos livre das armadilhas do diabo. Para que jamais o nosso coração seja aprisionado outra vez pelos ídolos mortos. Vamos orar.